Estás pronto para sofrer a injustiça e sair vitorioso do tumulto? Este é o tema da nossa mensagem. Na verdade, já é uma completa derrota para vós terdes demanda entre vocês e contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Amados, o assunto que vamos tratar na meditação deste versículo é as atitudes desconectas com as verdades da palavra de Deus praticada pelo povo do Senhor, onde muitos crentes não têm noção da importância que temos de não termos demandas entre os irmãos e muito menos com os outros que estão de fora. Desistir de mover processo na justiça comum, mesmo estando na legalidade, aleluia, já seria um meio de diminuir as demandas contra irmãos da fé. Pelo menos seria esta uma notificação correta. Será que não temos líder para fazer acordo dentro das igrejas, dentro das congregações e resolver as questões, como tem na justiça comum? Gente de Deus, digo aqui a todos vocês com todas as letras que essas atitudes não procedem de servos e servas de Deus. Se o argumento de Paulo não for suficiente, veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus 5,39. Aleluia. Dá o outro lado da face não é bem pior do que sofrer o dano da injustiça? Não seria menos ruim? Veja também o que diz Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21. Não devemos tomar mal por mal. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo tem que abundar em nós. Nessas horas tão difíceis, irmão. A vingança não nos pertence. O tempo e a hora das recompensas pertence a Deus, irmãos. A recomendação do homem de Deus é que devemos dar lugar à ira, mas sem pecar e sem agir. Esse negócio é com o Senhor, meus irmãos. E tem mais. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontou as brasas de fogo sobre a cabeça deles. Assim diz a palavra. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Porque, irmãos, é tão difícil viver na íntegra a mansidão e a gentileza do Senhor Jesus nas nossas vidas, meu Deus. Saibam, irmãos e irmãs, que se algum crente tem necessidade de fazer e praticar estas coisas que mencionei nesta palavra das Escrituras, com certeza está se portando como um crente derrotado na vida espiritual. E sabe por quê? Porque, no mínimo, esse arbítrio tinha que ser avaliado por uma autoridade cristã, como pastor da igreja, por exemplo. Mas, aleluia, o certo seria sofrer o dano, mesmo porque com essas atitudes não levarias o nome do Senhor Jesus ao vitupério. E digo mais, quando o cristão não procura vingança, sai vitorioso do tumulto, preserva o nome de Jesus e da igreja e o seu próprio nome.
Para muitos parece até loucura, mas não para nós. Não importa o tamanho da demanda ou do prejuízo, aleluia. O importante é agir como diz a palavra de Deus. Se alguns ignoram essa forma de agir do crente zeloso, que ignore. Mas, no geral, a vida em Cristo Jesus tem esses revés. Em nossos dias, o modernismo mudou muito a conduta de muitos crentes. E como diz o apóstolo, que na verdade já é uma completa derrota ter de demandas de uns contra os outros. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós, pois a porta não se alargou ainda, continua estreita. E nem o caminho desapertou, continua apertado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e nos ajude a nos mantermos firmes como começamos, para não terminar bem piorado essa nossa vida cristã. Pois não é essa a nossa intenção, e não é esse também o método de quem quer trilhar os caminhos do Senhor e aguardar a sua vinda para ir com Ele para o céu. Essa é a verdade. Que Deus tenha piedade de nós e nos dê sabedoria para agirmos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude.